Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a evolução da espécie, o que significam esses 2,5 milhões, 3 milhões de anos mais ou menos em que o ser humano está na face da Terra. É importante a gente colocar isso em perspectiva, porque muitas pessoas falam, poxa, 10 mil anos é muito tempo. Depende, se for 10 mil anos segurando o seu fôlego é muito tempo, com certeza. Mas 10 mil anos do ponto de vista de espécie é pouco tempo. Por que eu estou falando isso? O ser humano, desde os seus primórdios, se a gente levar em conta os hominídeos lá atrás, está na face da Terra há mais ou menos uns 3 milhões de anos. 2,5 milhões, 3 milhões, vai depender um pouco dos estudos antropológicos. Porém, é bastante tempo. Um marco importantíssimo na nossa evolução foi a Revolução Agrícola, que foi quando o ser humano deixou de ser nômade e começou a plantar, começou a ter a capacidade de dominar algumas espécies vegetais, de plantar trigo e outros grãos, principalmente. Depois algumas frutas, etc. Mas isso aconteceu num tempo relativamente curto, do ponto de vista evolutivo. 7 mil anos ou 10 mil anos, dependendo do texto que você vai pegar, é curto se você comparar com 3 milhões de anos. Só para dar uma perspectiva, se 3 milhões de anos fossem um relógio de 24 horas, 7 mil anos corresponderia a menos de 1 minuto e meio. Então você imagina você ter uma espécie atuando de uma determinada maneira, seja do ponto de vista alimentar ou seja do ponto de vista de atividade física, durante 24 horas e no último minuto e meio você introduz uma mudança e você pede para essa espécie se adaptar rapidamente. É pouco tempo. 10 mil anos são 1 minuto e meio comparado a 3 milhões de anos se esses 3 milhões fossem 24 horas. Do ponto de vista de adaptação que uma espécie tem a uma nova introdução do meio ambiente, e a gente está falando aqui agora sobre alimentação, essa espécie precisa de mais ou menos 150 mil anos para poder se adaptar a esse novo estímulo do meio. Claro, pode ser alimentação, mas também pode ser mudança de clima, pode ser um novo ambiente. Não dá para você pedir para o ser humano readaptar todo o seu sistema digestivo, readaptar toda a sua forma de extrair nutriente do alimento em 10 mil anos, sendo que são necessários pelo menos 150 mil anos para fazer isso. O ser humano consegue? Nós conseguimos digerir plantas, digerir alguns carboidratos, alguns grãos? Parcialmente sim, porque o nosso corpo é extremamente dinâmico. Mas isso não significa que necessariamente a gente deva priorizar esses alimentos na nossa dieta. Ok? Então isso é só uma introdução a esse novo conceito. Novo não, é um conceito bem antigo que a gente está revivando agora. Tá? No próximo vídeo eu vou destrinchar isso um pouquinho melhor para vocês. Obrigado.